A pior burrice que você pode fazer é pedir demissão só porque você odeia o seu chefe ou o seu emprego. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre o porquê as pessoas estão querendo pedir demissão por qualquer motivo, sem se planejar nem nada, achando que abrir um negócio próprio significa liberdade. E antes da gente começar, deixa eu te falar uma coisa por experiência própria. O seu emprego, ele não precisa ser bom. Ele não precisa te realizar. Não precisa ter um propósito. Não precisa ser aquilo que você conta para os outros com orgulho, entendeu? Ele só precisa ter uma única função, que é financiar a sua fuga, que é financiar a sua saída. E se você ainda está procurando um emprego que te faça feliz, esqueça isso. Porque a única coisa que você precisa é ter um objetivo claro e bem definido. E usar esse seu emprego atual como sua alavanca para você conquistar sua liberdade. Só que, claro, tudo isso com planejamento e com disciplina. E eu sei muito bem que a maioria dos trabalhos CLT são péssimos. Você tem que trabalhar com gente que não gosta, tem que seguir uma escala ruim. Na maioria das vezes você gasta horas dentro do ônibus. E tudo isso é ruim mesmo. Eu sei disso porque eu ainda estou passando exatamente por esse problema. E eu sei também que provavelmente você deve estar pensando em sair ou pedir demissão do seu emprego, ou já pediu. Ou também pode ter tentado outra coisa, ter abrido um negócio e não deu muito certo. Mas o que eu quero te falar aqui é que você não deve aceitar uma vida que você odeia, um trabalho ruim nem nada disso. Mas também você não pode ser burro o suficiente, destruindo a sua vida, tentando escapar do seu emprego atual só no impulso. Por isso, eu vou te entregar um plano prático baseado no que eu estou planejando e tudo isso trabalhando na CLT. Então vai ser algo bem pé no chão, vou te mostrar alguns caminhos que eu estou trilhando e como isso pode me libertar de verdade. Então, até o final desse vídeo, eu espero que você pare de se vitimizar e comece a transformar o seu emprego no principal financiador da sua liberdade. E eu sei que para muita gente não é fácil, pois pensa só, você trabalha o dia inteiro numa empresa tóxica, aguenta cobrança, humilhação, chega em casa muitas vezes sem energia para ler um livro, muito menos para estudar alguma coisa nova. E nesse estado você entra no Instagram e vê um moleque de 22 anos vendendo um curso de como ganhar R$ 10.000 por mês, trabalhando só 4 horas por dia, do lado de um carro de luxo que provavelmente foi alugado. E isso mexe com qualquer um, porque promete exatamente o que está faltando, que é descanso, dinheiro fácil e sem esforço. Só que é justamente esse cansaço que te deixa vulnerável para tomar a pior decisão possível, que é sair no impulso, sem planejamento, procurando uma saída que não existe, que foi entregue por uma ilusão de uma rede social. E tem até uma pesquisa recente que mostra uma coisa interessante sobre o que a gente está falando aqui, onde a maioria dos trabalhadores diz que está satisfeita com o emprego atual. Algo até que me impressionou quando eu li. Só que outra parte dessa pesquisa, a parte que está insatisfeita, apontou que o problema principal deles é a falta de dinheiro. Tipo assim, a pessoa trabalha, recebe o salário e ela percebe que aquilo não é o suficiente. Não é o suficiente para ela poder sonhar em ter uma casa, morar em um lugar legal, ter um carro decente. Praticamente a maioria da população nem sonha, nem planeja uma vida melhor simplesmente porque não dá. O salário hoje, na minha visão, só dá para sobreviver. Se você pensa que pode construir alguma coisa, você precisa começar a pensar no trabalho não só como uma maneira de sobrevivência, mas como uma ferramenta. Então, como você pode ver, a insatisfação todo mundo já tem. Ninguém vai estar satisfeito sendo um repositor no atacadão, isso é normal. Mas você ficar se vitimizando, colocando a culpa no governo, na economia, não vai ajudar também. Isso só vai te deixar paralisado. E eu mesmo, eu não nasci em berço de ouro, assim como a maioria que está me ouvindo aqui. E o subemprego, galera, é praticamente inevitável. É como se fosse o caminho natural para quem é pobre, não tem jeito. Você precisa se sustentar de alguma forma, você precisa pagar seu aluguel, sua conta de luz. O subemprego ele não é o fim da linha, é só uma ponte de partida obrigatória
para quem tem o objetivo de querer algo melhor. Quando você passa por um emprego ruim, você aprende a dar muito valor ao conhecimento. Isso porque se você já tem um contato com certo tipo de conteúdo aqui na comunidade, você percebe que quando você fica naquele trabalho ruim, um trabalho braçal, um trabalho cansativo, você se sente como uma ferramenta substituível. Literalmente você se sente um sub-humano nesse tipo de trabalho. E a maioria, velho, só fica preso nesses empregos de entrada que paga mal simplesmente porque essas pessoas não sabem para onde ir. Elas não têm um objetivo claro nas suas cabeças. E eu já trabalhei em muitos subempregos e eu percebi que essa merda, ela não vai mudar, mas se disso para pior. Então minha única saída é usar o meu salário para aprender um bom curso técnico que me dê um bom retorno financeiro ou aprender uma habilidade que tenha uma alta demanda no mercado. Isso porque se você continuar entrando ano e saindo ano nesse mesmo subemprego, gastando dinheiro, se endividando e não pensando em sair ou em se autodesenvolver, mais tempo você vai passar nessa mesma empresa, fazendo essa mesma função e reclamando todo dia porque sua vida não anda. E ainda tem gente que eu vejo por aí dizendo que você deve procurar um trabalho em algo que você ama, naquilo que deve ser o seu propósito. Eu sinceramente não acho que isso exista. Não nos primeiros anos, quando você tenta trabalhar com aquilo. Eu acho que esse amor pelo que faz só vem com o tempo. E é só quando você percebe que aquilo gera valor na vida das pessoas, tipo assim, você faz um trabalho que ajuda as pessoas de alguma forma, e isso te motiva a continuar, entendeu? O objetivo não é você trabalhar com o que ama, mas você ganhar dinheiro suficiente para você ser dono do seu próprio tempo. Porque do que adianta também você amar o seu trabalho, trabalhar todo dia e não ter nem tempo para fazer uma atividade que você gosta, um esporte, uma academia, viajar e ter uma rotina de qualidade. O trabalho não deve ser a sua vida. Sua vida não deve girar em torno disso. O trabalho é só a ferramenta para bancar sua vida. Pelo menos era isso que ele deveria ser. E se você está pensando em largar seu trampo, eu recomendo que você pense melhor nisso. Se você for um cara que não tem uma boa rede de contatos, não tem um bom curso técnico ou uma especialização muito boa, é melhor continuar onde está. Sabe por quê? Porque, primeiro, você não vai ganhar mais alto do que o que você está ganhando hoje. E se você ganhar, a diferença não vai valer a pena. Você também só vai pegar trabalho ruim. Então, velho, não vale a pena. E eu caí nessa pira de pular no mar sem colete, sem salva-vidas. E, pra mim, não valeu a pena. E meu plano é bem simples. Como eu já mencionei, eu só vou usar o dinheiro do meu trabalho para investir em cursos, comprar livros e financiar o meu projeto online. Que para quem não sabe, eu também faço venda de produtos, presto serviços. Então, vai ser basicamente para essas coisas que vai ser destinado o meu dinheiro. Então, eu vou bater na tecla aqui mais uma vez para ficar fixo na cabeça de todos aqui. O seu emprego atual não deve ser visto como uma prisão. Ele deve ser visto como seu investidor disfarçado. Use o salário que você recebe para financiar a sua saída. Quando você muda essa chave mental, quando você enxerga dessa forma, até o trabalho mais chato se torna suportável. Porque para você, ele já vai ter uma data de validade, entendeu? Você não vai ver aquele trabalho como um destino final, porque você já vai ter construído a sua liberdade. Eu sei que vir aqui e falar essas coisas pode ser fácil, mas se tem uma coisa que eu aprendi na prática é que ficar ouvindo ideias mirabolantes na internet não vai me levar para lugar nenhum. Eu já ouvi muita gente dizendo que CLT é lixo, que é isso, que é aquilo, mas depois de quebrar tanto a cara, eu vi que o problema era eu, porque eu não estava entendendo o meio que eu estava inserido. E isso é algo que você precisa entender também. A sua classe social influencia, a família que você veio influencia, a região que você nasceu, tudo isso influencia, não tem jeito. Você tem que aceitar a sua realidade, aceitar que você nasceu desse jeito, mas tentar se melhorar na medida do possível. Aceitar o emprego ruim para fazer uma ponte e não gastar todo o seu salário com bobagem. E se é que tem uma coisa que é muito difícil, é economizar.
Mas a gente que está nessa fase tem que diminuir o padrão de vida para ir criando uma margem financeira suficiente para poder dizer não depois. E como assim dizer não? Se você tem uma boa grana guardada, você não vai se sujeitar, você não vai aceitar certo tipo de emprego, nem certos tipos de tratamento. E quando se tem dinheiro guardado, você é capaz de se blindar de certas coisas, entendeu? Então, guarde dinheiro o máximo que puder, seja no cofre no banco, seja em Bitcoin. Somente guarde e invista seu tempo livre em conhecimento útil, conhecimento técnico. E nesse período que você estiver acumulando, investindo em você, você não tem que ficar avisando para todo mundo. Vai construindo a sua rota de saída em silêncio, numa boa. Você ficar falando que está fazendo isso e aquilo para seu colega de trabalho, para familiar. Só execute a sua fuga quando o seu plano B já tivesse sustentado, gerando muito mais do que o que você recebe no seu emprego CLT. E lembre-se sempre que o seu emprego é só uma ferramenta. A disciplina que você vai ter vai ser só o motor. Vai ser aquilo que vai te fazer continuar, mesmo em um emprego de merda. Mas a sua liberdade tem que ser o objetivo final. Use o seu foco para trabalhar até conseguir dinheiro suficiente para que o dinheiro trabalhe para você um dia. Então é isso, rapaziada. Se inscreve no canal se você quer, assim como eu, construir uma saída dessa Matrix. E comenta aí qual habilidade você está construindo hoje para financiar a sua saída. Por hoje é só. Aqui foi o Adri. Fiquem com Deus e até mais.